Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h05. Repita. 7h05. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Em 96 municípios do país não haverá posse no dia 1º de janeiro de 2021 dos prefeitos eleitos em novembro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nesses lugares venceram a disputa candidatos que tiveram o registro indeferido pela Justiça Eleitoral. Enquanto a situação não for juridicamente definida, os presidentes das câmaras de vereadores assumem o cargo provisoriamente. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governadores cobram o Ministério da Saúde sobre cronograma de vacinação. Trabalhador pode solicitar saque de R$ 1.045 do FGTS até amanhã. No Brasil, desemprego tem primeira queda no ano. Loto Fácil premia apostador de São José dos Campos. Transferência de propriedade de veículo em São Paulo deve ser feita até amanhã. Carnê de IPTU passa a ser online em São Sebastião. Federação Paulista de Futebol divulga a tabela do Paulistão 2021. Jogadores do São Paulo testam negativo para a Covid-19 antes da decisão contra o Grêmio. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar de 3 ironias. Um julgamento na China que parece um julgamento lá no Supremo de jornalista, uma briguinha na rede social entre o ex-ministro da Justiça e o atual ministro, que revela uma ironia grande, e o aniversário do impeachment de Collor, que foi exatamente o contrário do impeachment de Dilma no que diz respeito à inelegibilidade. Os detalhes vocês vão saber daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h08. Repita. 7h08. Diante do avanço da vacinação em outros países do mundo, o Fórum de Governadores cobrou do Ministério da Saúde um cronograma para o início da imunização no Brasil. Em reunião com membros da pasta ontem, um representante do grupo, o governador Wellington Dias, do PT do Piauí, pediu que o governo estabeleça datas para vacinação e também para treinamento dos profissionais que vão participar do trabalho. Ontem, a Argentina começou a vacinação contra a Covid-19 com a utilização do imunizante Sputnik V, produzido pela Rússia. No último domingo, a União Europeia também começou sua campanha de vacinação. Há 2 semanas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a previsão da pasta é a de começar a distribuir as doses de vacina contra a Covid-19 em meados de janeiro. Estradas. Neste momento, rodovia Presidente Dutra, rodovia Ayrton Senna, também o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito tranquilo, boa visibilidade, o motorista não enfrenta problemas, pelo menos neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito bom, com tempo nublado, alguns pequenos trechos ainda com neblina. Aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção
manutenção, e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, neste momento, nos trechos de Serra e Planalto, tem tempo nublado e trânsito livre. A Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64, ali no finalzinho do trecho de Planalto, e está com a operação descida em funcionamento. São 2 faixas no sentido litoral e apenas 1 faixa no sentido São José dos Campos. Na verdade, a tendência agora que para frente, as estradas ficaram lotadas, né? Ontem à tarde, inclusive, Clemente, a Tamoios estava com trânsito bastante intenso, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra, na parte da tarde, ali por volta de 4, 5 horas da tarde, mais ou menos. Não chegou a ter lentidão, mas o trânsito estava bem intenso ontem à tarde. E lá embaixo muito cheio já também. Já, todo mundo comentando, já está. Muitos carros, Já muita está. gente. Então, ou seja, a aglomeração vai ficar. Acho que a grande encrenca vai ser no domingo depois do Ano Novo. Porque o pessoal começou a descer para o Natal, muita gente está em recesso nesta semana, então tem bastante gente já descendo, agora depois para subir domingo. Aí vai ser encrenca. A hora? 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. O vaso sanitário não deve ser usado como lixeira ou cinzeiro e nunca deve ser utilizado à toa, pois gasta muita água. É preciso também evitar jogar papel higiênico nele, pois isso pode exigir demanda maior de água e causar entupimentos. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira o dia ainda terá muitas nuvens e condições para chuva, principalmente no período da tarde. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 30 graus. Neste momento temos 20 graus. Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, hoje conosco aqui presença prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Isaías, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia, Clemente, bom dia, Eloy, bom dia, Giovana, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, em especial nossos ouvintes da nossa querida Jacareí. Como é que está o coração aí, sabendo que amanhã é seu último dia de governo neste primeiro mandato, né? É o último, depois já tem a festa da posse, né, prefeito? É um desafio da gente renovar, né, as expectativas, os projetos, as equipes, dar um novo ânimo e começar para valer uma nova etapa, né, um novo período de gestão. O que passa pela cabeça de um prefeito eleito, no seu caso, Jacareí, muito bem eleito por sinal, e de repente saber que dia 1º começa uma nova etapa, uma nova expectativa, novas medidas, novas obras, enfim. O que passa na cabeça do Isaías Santana nesse momento? Olha, Clemente, para ser sincero, ainda não acabou o efeito da gratidão, né? É um momento... É engraçado que a gente vai vivendo momentos importantes e a gente acha que não vai ter nenhum momento maior, né? Quando eu fui eleito a primeira vez, eu achei que aquela emoção, aquele período de entusiasmo, mas é engraçado porque a reeleição é maior, porque a reeleição tem o efeito da gratidão das pessoas que já avaliaram o seu trabalho. Uma coisa é você escolher alguém por expectativa, baseado naquilo que você acredita na pessoa, numa ideia que tem. Outra coisa é você ficar 4 anos enfrentando o dia a dia, enfrentando os problemas, sendo às vezes bem rígido em algumas questões, tendo que debater, responder questionamento, e depois você é surpreendido com uma eleição superior à primeira. Então ainda estou na fase da gratidão.
E nesses 4 anos, aquilo que você imaginava aconteceu? Alguma coisa que você imaginou e não deu certo para colocar para implantar, por exemplo, como a UBS 24 horas, que você tinha ideia de implantar isso na cidade e de repente isso não aconteceu? Por qual motivo? E tem algum momento ali que você realmente, nossa, eu não fiz isso, dá para ter feito, mas eu não fiz porque por causa disso que faltou equipe, faltou dinheiro, enfim. O que passa pela cabeça do prefeito? Olha, primeiro a gente precisa ter uma compreensão de que o prefeito não é o único definidor de políticas públicas. Ele tem ideias, ele tem projetos que ele discute com a cidade durante a campanha. E já durante a campanha ele percebe que outras prioridades serão necessárias e serão inseridas no processo. Eu não tinha definido em 2016 como prioridade o que fizemos na área de proteção animal. Mas foi uma agenda que se impôs. Não que isso tenha prejudicado a outras, mas é um exemplo de algo que não estava na agenda política. Então essa agenda política ela vai se alterando já durante a campanha. Ela sofre a influência dos vereadores eleitos. Não é possível que 13 vereadores não tenham essa capacidade, eles fazem isso, muito bem feito por sinal, cada um tem os seus compromissos legítimos, cada um vai tentar fazer com que o seu interesse, o seu segmento, a sua área de atuação, o seu bairro seja contemplado, o que diminui o poder efetivo de decisão do prefeito. Você tem todos os órgãos colegiados, conselhos, sociedade civil, pressão, mídia e os fenômenos que vão acontecer. As circunstâncias, algumas coisas acidentais. E você tem também um outro governo federal que tem sua própria agenda e que o município, se não aclopa a do estadual, acaba perdendo recursos do estadual e acaba perdendo também recursos federais. Então, nunca um prefeito vai fazer uma campanha, apresentar um programa de governo e executar 100%. Como vai executar coisas que não estão nesse programa de governo. Então, primeiro tem que ter essa consciência, que eu acho que é importante. E depois, algumas coisas que a gente defende durante a campanha e as condições não se efetivam ou outras necessidades se impõem, a gente tem que mudar. Não tem como ser teimoso se não é o adequado. Você é um prefeito teimoso? Não. Para mim, o importante é acontecer. Entendi. Se vai acontecer aquilo que o governo federal propôs, e por isso eu vou junto para potencializar a política, se vem o governo do estado e propõe algo que também é importante para a minha cidade, e eu posso fazer mais junto com o governo do estado, por que eu vou insistir na minha ideia? Desculpa, Giovana. Imagina, prefeito, depois de 4 anos é possível fazer um balanço de todo o seu trabalho, mas existe alguma ação que o senhor tomou nesse tempo, em alguma área, né, saúde, segurança, enfim, que hoje o senhor, analisando, faria diferente? O senhor pode dar um exemplo? Tem alguma coisa? Essa autocrítica é muito difícil de fazer, né? Porque, mas deixa eu... Me pegou de surpresa. Tem que ser alguma coisa que deixa eu reorganizar as ideias, né, prefeito? Por isso que é bom, né, não ter pauta, né, Giovana? É um bate-papo hoje diferente e agora a resposta da Giovana. Porque às vezes a gente, né, por exemplo, na vida pessoal mesmo, né, a gente toma alguma decisão durante o ano que você fala, poxa vida, chega no final do ano e você fala, se eu tivesse feito diferente, aquilo podia ir por esse caminho e tal, né? Às vezes é natural da gente pensar alguma coisa que a gente fez e faria diferente hoje, né? Vou citar um exemplo que eu acho que a gente esperou muito, acreditou e não aconteceu. Nós estamos com um projeto de duplicação da estação de tratamento concluído desde o final de 2018. Nós poderíamos ter começado ele em 2019 e quase já em fase de conclusão. E havia um compromisso que eu ouvi da boca do ministro de liberar os recursos em 2019. E quando o ministro se comprometeu a liberar os recursos de 2019, eu autorizei o SAI a fazer a sua nova sede. Sim. Se eu tivesse certeza que não sairiam os recursos federais, porque estão vinculados ainda ao antigo PAC, eu teria usado aqueles recursos que o SAI usou para a sede para já começar a obra de duplicação e a sede ia ficar para esse ano. Então, mas não é um arrependimento, você decide a partir de circunstâncias. Quem era o ministro e qual foi o valor da sede? Se alteram. A sede foi comprada em 36 prestações, então a gente provavelmente usou em 2019 algo em torno
Nós estamos em 20, né? Isso. 2020, algo em torno de 10 milhões, que significava basicamente 50% do valor da estação. Mas o ministro esteve aqui recentemente. Qual ministro que é? O ministro do Desenvolvimento Regional. Muda tanto lá que daqui a pouco veio o nome dele. Esteve recentemente em Jacareí, veio entregar aquele trecho lá do São João e se comprometeu novamente. Então vamos ver se esse ano libera. Agora nós temos que retomar. Se não houver liberação este ano, em 2021, a gente vai ter que fazer com recursos do próprio SAI, porque é preciso, entre 21 e 22, duplicar a estação de tratamento de esgoto. Perfeito. Agora, na outra mão, a gente está falando, a Giovana perguntou de situações que já aconteceram, que você fez uma análise e que poderia ter feito de uma forma diferente. Agora, não tem como a gente deixar de falar da pandemia, que é exatamente o oposto. É uma situação que no começo de 2020, acho que jamais passou pela cabeça de ninguém, muito menos de qualquer governante, que a gente ia passar essa tempestade que a gente está passando. Como é que foi quando você sentiu que a coisa realmente estava complicada? E aí, como é que você pensou nas atitudes que você poderia tomar? Responde depois do intervalo comercial, pode ser? Pode, claro. Agora são 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o Ibovespa chegou a bater sua maior pontuação histórica logo pela manhã ontem, mas acabou perdendo fôlego com a virada americana e encerrou o dia em alta de apenas 0,24% aos 119.409 pontos. O dólar encerrou em queda de 1,05%, fechou a R$ 5,18. Euro cotado a 6,34, com queda de 0,70%. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em baixa ontem, um dia depois de registrar novos recordes. O índice principal, Dow Jones Industrial, recuou 0,22%, fechou em 30.335 pontos. O Nasdaq recuou 0,38% a 12.850 pontos. 7h28. Repita. 7h28. Muito bem, conosco hoje, presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que responde agora a pergunta do Eloy sobre a pandemia, que eu estou a toda surpresa, né, prefeito? Pois é, obrigado, Eloy. Olha, eu acho que foi uma surpresa para todo mundo e todos nós estávamos despreparados, né? Todos nós decidimos no escuro, decidimos com poucas informações disponíveis e seguindo recomendações de quem é da área, principalmente da classe médica, e ao mesmo tempo tendo bom senso. E os prefeitos ficaram quase que numa situação no meio do conflito. Tinham que tomar decisões sobre investimentos graves na saúde, principalmente os municípios que atendem a média e alta complexidade. Os municípios menores era só prevenção, mas criar vaga de UTI de última hora, achar equipes para atender a UTI, médicos que iam para linha de frente sem saber os efeitos dessa pandemia e o risco dessas doenças. Tanto é que em Jacareí mais de 10% do segmento médico foi contagiado, né? Enquanto que a população ficou abaixo de 2%, segundo as nossas últimas pesquisas. E decidir isso é complicado, mas a maior complicação foi essa colocação que o presidente, o governador e os tribunais colocaram os prefeitos. De repente, toda a comunidade cobra do prefeito regras sobre o funcionamento, o que abre, o que fecha, porque é a autoridade que ele enxerga, que ele sempre identificou como responsável, mas teve essa prerrogativa tolhida. E você tem presidente e governador atuando em linhas diferentes e estabelecendo regras diferentes sobre uma atividade que está sob a fiscalização dos municípios. Então nós ficamos aqui quase que como cego no meio do tiroteio. Literalmente no meio do tiroteio, né, prefeito? E sofrendo as consequências e se preocupando que ia ter eleição, né? Sim.
Hoje, como está hoje o momento Covid em Jacareí, prefeito? Aumentou muito o número de casos e tem uma luz no fim do túnel aí, que em Jacareí acho que tem seringas já disponíveis para atender a todos, né? Caso a vacina realmente comece a ser aplicada já no início de janeiro, né? Sim, começando pelo lado bom, toda a organização para vacinação já está pronta, todos os locais definidos, nós vamos começar a recrutar. Tem seringas já disponíveis? Já recebemos 240 mil e ainda no início de janeiro vamos receber mais 240 mil. De quem vem? Do governo do Estado? Do governo do Estado. Do Estado. Toda a vacinação é o governo do Estado que está providenciando. E a gente vai recrutar as pessoas para preparar e dia 25 vamos começar. Vamos usar os equipamentos do Educa Mais, vamos usar outras escolas grandes, de tal forma que a gente tem em toda a cidade cerca de 15 pontos de vacinação, para que a população vá com tranquilidade, vá com sossego, e já está organizado tudo. A gente, assim que a Anvisa ou a Justiça, porque se a Anvisa não liberar, a Justiça deve liberar a partir da liberação da vacina em qualquer país do mundo, obteve licença em qualquer país do mundo, tem que ser autorizado aqui. Se a Anvisa brincar, a Justiça tem que liberar. Não dá para brincar com um negócio desse. Ou seja, em Jacareí começa a vacinação dia 25 de janeiro. Se o governo do Estado encaminhar as doses para Jacareí e havendo essa liberação ou da Anvisa ou da Justiça, nós já estamos preparados para começar a vacinação no dia 25 de janeiro. Prefeito, e aí quem vai ser vacinado primeiro? Quem decide isso são os prefeitos? É o governo estadual? É o governo federal? É o Ministério da Saúde? Quem define isso? E no caso em Jacareí, qual seria essa sequência? Já está decidido, nós teremos 42 dias para aplicar 2 doses. Primeira dose serão a todos aqueles funcionários da saúde e de estabelecimento com internação compulsória. E aí também a exposição ao risco é grande. Essa internação compulsória seriam asilos, pessoas... casa, delegacia, presídio, essas coisas. Precisa ser prioritário. Na sequência começa 75, mais de 75, mais de 70, mais de 65, mais de 60. Toda a programação do Jacareí atende a 45 mil pessoas. E essas 45 mil pessoas receberão 2 doses em 42 dias. Na sequência, você vai diminuindo a faixa etária. Então, como é janeiro, vai ter março, abril, mais ou menos? De janeiro a 4 de abril, conclui essa primeira fase. E a parte ruim agora? Você falou a parte boa. E qual foi a parte ruim da pandemia para Jacareí, prefeito? Olha, nós tivemos que reorganizar os investimentos, principalmente os da saúde. Aí deixamos de lado um compromisso que era fundamental, que era a recuperação das condições da Santa Casa para encerrar a intervenção. Vamos ter que adiar. Nós diminuímos os investimentos em UBS, nós tínhamos 4 em reforma para ter mais 2 UBS e 2 novas, 2 melhores e 2 novas. Diminuímos o ritmo dessas UBS e tudo que não era essencial nos serviços, a gente teve que parar. Cultura parou o máximo que pôde, esporte parou quase tudo, ficamos com a manutenção da cidade, poucos investimentos. As obras de 2020 foram só aquelas que já estavam iniciadas. Enfim, nós tivemos um período muito difícil em razão de ter que reservar recursos para fazer o enfrentamento à pandemia. Amanhã, logicamente, é o último dia do ano. Você, lógico, à tarde tranca a sua sala, guarda o seu plano de governo de 2016, 17 a 20 e dia 1º começa um novo plano de governo. A terceira ponte tão falada, está saindo. Qual será a sua grande obra para o seu segundo mandato? Olha, ainda tem um pouquinho do plano de governo de 2016 que a gente vai ter que terminar esse ano, né? Muita coisa ou não? Algumas coisas. E já começa uma nova etapa. Eu acho que tem algumas coisas imateriais mais importantes do que o que vai ficar visível. Acho que a mudança que estamos fazendo na educação, com priorização correta, universalização do ensino infantil que já conseguimos em 2018, universalização do acesso à creche. É uma das primeiras cidades da região, provavelmente a primeira que consegue efetivamente a universalização do acesso à creche. Qualquer criança de Jacareí já tem vaga garantida e tem mais plano de investimento já exatamente para prever o crescimento da cidade. E o quanto estamos investindo na mudança do padrão de qualidade do ensino. Eu acho que essa vai ser a grande marca. Acho que os nossos 8 anos, Maria Tereza à frente da educação com sua equipe, deixarão a marca que isso é o maior feito
para a cidade, porque vai mudar uma geração inteira. Agora, é evidente que a gente olha para a paisagem, e na paisagem nós vamos ter duas marcas importantes. Primeiro mudamos o padrão de zeladoria da cidade. Em vários trechos da cidade você já olha e já percebe que está diferente. É claro que a gente quer chegar na cidade como toda, é um desafio muito grande. Eu estou falando de calçadas, estou falando de vias de manutenção de limpeza, manutenção da praça, que é um desafio. Por isso mudei a Secretaria do Meio Ambiente, coloquei zeladoria para dentro. Vou aproveitar a experiência da Cláudia e do Sérgio para que os dois juntos me ajudem a fazer essa tarefa. Isso é importante. E o sistema viário. Nós vamos entregar as 3 avenidas, a terceira ponte e, se Deus quiser e o Ministério Público entender que é prioridade, também a ligação entre a Geraldo Scavone e a Nilo Máximo. Entendi. Você, logicamente, não anunciou o seu novo secretário. Você comentou que você não ficou muito contente com o trabalho executado com relação à zeladoria do município nesse primeiro mandato. Por isso, a sua chefe de gabinete, a Claude Mello, está saindo da chefe de gabinete, está indo para o meio ambiente e zeladoria. Você espera que com isso mude a cara da cidade em termos de mais cuidado, prefeito? É isso? Nós mudamos também estrutura. Todo o serviço de zeladoria que estava na Secretaria de Infra, nós vamos tirar da Secretaria de Infra e colocar junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Vai ser Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. E também as subprefeituras que estavam na Secretaria de Governo e davam a impressão de que era espaço para se fazer política, vão também para a Secretaria do Meio Ambiente para se preocupar essencialmente com a zeladoria. Alguns subprefeitos faziam isso muito bem. 2 que tiveram destaque, sem dúvida nenhuma. O Roninha, tanto é que foi eleito vereador no Parque Meia Lua, e o Geraldo, que não foi eleito, mas teve uma votação boa, porque fizeram zeladoria em suas respectivas regiões. Então, esse é o padrão que a gente quer estender para todos. Chama Geraldo. Chama Geraldo. Chama Geraldo. Amigo de velhos tempos aí. Verdade. E também potencializar o serviço ambiental. Quando você junta a subprefeitura, setor de manutenção de vias urbanas e estradas rurais, junto com o meio ambiente, você tem minimamente, sob o comando de 2 pessoas, tudo o que acontece de zeladoria no município, sem criar um cargo, sem aumentar nada. É só reorganizando os segmentos para dar uma maior logicidade para o funcionamento. Prefeito, mas o orçamento de 1,26 bilhão é suficiente para tudo isso que o senhor planeja? Depois o senhor fala, depois do intervalo. A hora. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h42. Repita. 7h42. Muito bem, de volta aqui com o prefeito Isaías Santana Jacareí, falando sobre o governo deste ano e também para o ano que vem. Prefeito, respondendo a pergunta da Giovana sobre esse orçamento de R$1.260 bilhões para o seu governo 2021 agora, né? Esse dinheiro já está em caixa, não está aí? Olha, Giovana, a primeira coisa que a gente tem que torcer é para que o dinheiro aconteça, né? Apareça. Porque isso depende muito da economia. Tanto o governo federal como o governo estadual, eles repassam de acordo com a arrecadação. E o município também tem algumas oscilações, tanto do ISS, que depende da atividade econômica, como do IPTU, que depende da capacidade das pessoas de contribuírem efetivamente. Então, a primeira torcida é para que o dinheiro realmente aconteça. Aliás, mais uma vez, não será aumentado o valor do IPTU em Jacareí, né? Não. E por várias razões, já expusemos aqui, acho que a gente tem que ter uma cautela nesses períodos de crise, de fazer essas revisões de valores de imposto, não passar sempre a conta para o contribuinte. E em acontecendo essa arrecadação, no primeiro ano a gente tem que ter cautela com os investimentos. Então precisamos terminar essas obras que estão em andamento para não adiar mais e começar nada novo antes de terminar o que já está em andamento. Segurar o custeio, né, que é basicamente o custeio de pessoal está seguro por uma lei federal, a Lei Complementar 173, portanto 2021 não terá nenhum tipo de aumento de despesa de pessoal, mas você tem despesa dos serviços essenciais porque as demandas
acontece, o aumento é natural, né? Por exemplo, o pessoal sai da rede privada de saúde, porque não está conseguindo pagar plano, aumenta-se o custeio da saúde. Então, segurando o custeio e não fazendo novos investimentos, a gente consegue ter um ano bom, preparando 2022, quando, se Deus quiser, até o final de 2021, a gente termina a obra da terceira ponte e Avenidas Próximas, mas a essa altura eu já posso dizer que sempre a gente tem que dar 3 meses no mínimo de tolerância de atrasos. Chuva, algum incidente para lá e para cá. Então a gente está programando para terminar no final de 2021 a terceira ponte, mas com esperança de que, com certeza, até abril, aniversário da cidade 2022, a gente tenha condições de fazer a primeira viagem sobre a terceira ponte. Dia 3 de abril. Dia 3 de abril. Se puder antecipar para até dezembro de 2021, faremos. Mas pela minha experiência, pode ser que não aconteça. A gente passa ali na Humberto, na Castelo Branco, e sabe que a ponte está saindo na altura da Betonel. Ela vai atravessar, vai ser do lado do Betonel ou não? Qual é esse desenho ali para Jacareí, prefeito? Olha, ela sai daquele prédio novo, dali, onde era a antiga antena da rádio local de Jacareí, atravessa o finalzinho da escola agrícola e sai no estacionamento daquela empresa perto da Avenida Industrial. Que ali agora Down, que chama, né? Acho que mudam muito, né? Mas já a placa está no lugar certo. Então ela termina ali. A partir dali, nós teremos 3 opções. Logo perto tem uma rua que vai até o final com várias indústrias. Então ali tem um loteamento industrial para sair que vai ligar-se ao final do Terra de Conceição. Sim. Aí a gente está planejando uma nova avenida para ligar essa avenida, a Avenida Inácio do Terra, a Avenida Industrial, que é também uma avenida que tem, ligando por trás para sair lá no Esperança. Então a ponte ela faz sentido neste complexo que liga Getúlio Vargas a Lucas Nogueira H6. Nessa primeira etapa, entre o Getúlio Vargas e até a Castelo Branco, e na segunda etapa, que começa, se Deus quiser, no segundo semestre de 2021, da Castelo Branco até a Lucas Nogueira H6. Ali será rotatório, então? Ali vai ter uma rotatória ali, outra rotatória na chegada da Terra de Conceição, que já prepara para receber uma eventual quarta ponte que sai ali do Jardim Paraíba e Jardim São José, no final da Major Acácio. Ali pela Lavalpa ou não? Ali, exatamente. Na Lavalpa, né? Já tem uma avenida nova sendo feita na margem do Turi. Ela vai até um pouquinho para chegar perto do muro do Santa Clara. E ali você tem um espaço que é um espaço pequeno. É o menor trecho do Rio Paraíba. Ali algo em torno de 8 milhões faz uma quarta ponte. Eu só não entendo por que, prefeito, tanto tempo fazendo uma terceira ponte, sendo que com você foi tão rápido assim essa construção. Está sendo tão rápida. Rápido? O terreno foi pedido pelo Aroca. Foi doado pelo... A construção, não a burocracia, mais de 30 anos. Mas essa ponte, quanto vai custar para Jacareí, prefeito? São 2 coisas. A primeira é definir como prioridade e decidir fazer. Bom, a segunda é, ou você tem recursos de financiamento, ou você tem recursos repassados pelo governo federal vinculados a uma obra dessa magnitude. Entendi. Não é possível, com dinheiro que entra no município, você tocar uma obra de 15 milhões. Essa obra não se sustenta financeiramente. Ou você vai buscar financiamento, isso falando do porte de Jacareí, ou você tem dinheiro vinculado do governo federal. Então essa ponte vai custar então 15 milhões? Um pouquinho mais, porque você tem 1 quilômetro de avenida. Ah, tá, entendi. Mas eu citei como, por exemplo, para o padrão do orçamento de Jacareí. Para gente que é leigo no assunto, uma cidade com 1,2 bi de orçamento anual, 15 milhões, entre aspas, não é nada. E né? Mas é o custeio da máquina, né? Nós temos aí 5% desse orçamento disponível para investimentos. E 5% disponível para investimento, porque o resto tudo é custeio. O que houve a partir de 88? A prefeiturização dos serviços essenciais. Entendi. E o custo vem bater na porta da prefeitura. Saúde, educação, assistência, segurança. Vai que vai, né? Tudo vai aumentando o custo. E direito, aumento salarial, pressão sindical, e vai. E o município fica com 16% dos tributos arrecadados no país.
Se ouve muito que Jacareí tem essa cidade muito feia. Se jogar o tempo se compara com São José sempre, né? Pô, São José é diferente, chega em Jacareí, você tem um impacto. Prefeito, o ano que vem, os moradores, as pessoas que forem a Jacareí, poderão ter uma outra visão da cidade, prefeito, porque você falou muito em zeladoria. E zeladoria que entraria, entre aspas, aí, vamos usar aí um termo da ex-prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy, a belezura. Isso vai acontecer em Jacareí, prefeito? Os valores estéticos são absolutamente subjetivos na sua valoração, né? E você fala de uma cidade como Jacareí e comparando com a cidade como São José dos Campos, você tem que lembrar todos comparam, né? A idade das duas cidades, o porte, a forma de desenvolvimento. É injusto você comparar a beleza de uma senhora de 80 anos com a beleza de uma jovem de 18 anos. A senhora de 80 anos também tem sua beleza. Jacareí também tem sua beleza. Basta olhar direito. Mas o ano que vem essa beleza vai ser dado, vai passar aí por exemplo, um brush, um batom, prefeito, ou não? Vai deixar essa senhora com os cabelos bem grisalhos, tal, a roupinha meio descuidada, prefeito, que você vai numa loja, dá um trato, fica legal, prefeito. Vai aplicar um botox. Um botox, prefeito, hein? Tá aí uma pauta para uma boa entrevista com a Cláudia, né? Tá legal, nossa amiga Claude, que assume o meio ambiente e zeladoria do município. Exatamente. Perfeito, nosso tempo, infelizmente, é curto, já está se esgotando aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez por atender ao nosso pedido. Sucesso você, parabéns no seu trabalho, sucesso no novo mandato. Tenha um feliz 2021, prefeito. Eu que agradeço a todos vocês, a Jovem Pan, a todos os ouvintes, e dizer que vamos começar 2021 com ânimo renovado, com a esperança renovada e com muita gratidão. E tentaremos fazer tudo o que é possível para que Jacareí continue nesse rumo do desenvolvimento, com segurança, com justiça, com muita ética e responsabilidade. Obrigado e um bom 21 para todos nós. Hora. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje aqui em São José dos Campos estarão atuando na Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia, Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite e também na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana. Todas as vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto. Nesse momento todas seguem com tráfego fluindo bem. O motorista não enfrenta pontos de lentidão. Boa visibilidade também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Também seguem com trânsito bom, com boa visibilidade neste momento, embora com tempo nublado, mas já tem sol aparecendo em vários trechos aí das rodovias. A Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo bom, mas a gente já tem um trânsito mais intenso neste momento. Não há pontos de lentidão, mas o trânsito tá mais intenso no sentido litoral, tanto que a operação descida está em funcionamento. São 2 faixas no sentido litoral e apenas uma faixa no sentido São José dos Campos. 7h56. Repita. 7h56. E vamos a Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Eu começo hoje fazendo 2 comparações, né? Comparação no tempo e comparação no espaço. Primeiro, a comparação no espaço. Como vocês devem saber, aquela jornalista, o nome dela é Zhang Zhan, jornalista que denunciou a expansão do coronavírus lá em Wuhan e que estava sendo ocultada pelo governo, foi condenada pela justiça chinesa a 4 anos de prisão por causar problemas. E ao julgamento não puderam assistir nem jornalistas, nem diplomatas estrangeiros. Agora, a comparação no espaço, aqui para o Brasil, né? Também há um julgamento no Brasil
Porque há gente presa, gente que já foi condenada, está presa, né? Não foi condenada formalmente, mas já está cumprindo pena. Né? Jornalista também. Né? Num julgamento lá do Supremo, né? Num processo, num inquérito em que não se sabe de que as pessoas estão sendo acusadas. Né? Ou seja, é sigilo também, igualzinho ao da China. Então, queria fazer essa comparação no espaço. E agora a comparação no tempo. Ontem fez 28 anos que Collor foi empichado, né? Foi impedido de continuar governando. Mas durante o julgamento que eu cobri, ele renunciou. Né? Mas o julgamento continuou para que ele ficasse impedido de ocupar cargo público por 8 anos. A renúncia tinha essa tentativa. Né? Mesmo depois, no Supremo, quando ele foi absolvido de processos crimes, né, por falta de provas, ele ainda tentou no Supremo derrubar o impedimento de ficar fora 8 anos, não pôde. Né? Ele é senador agora, mas precisou esperar os 8 anos. Presidia o julgamento o ministro Sidney Sanches, como presidente do Supremo. E aí, o último julgamento que tivemos de impedimento de presidente presidia o ministro Lewandowski. E deu um jeito lá com os senadores de fazer o contrário. A presidente foi condenada, mas não ficou impedida de ocupar cargo público por 8 anos, tanto que foi candidata ao Senado por Minas Gerais. Vejam só, né, as ironias. Mas tem uma terceira ironia, que é revelada por um bate-boca entre o atual ministro da Justiça e o ex-ministro da Justiça. Sérgio Moro postou na rede social uma crítica a Bolsonaro pela demora da vacina. E o atual ministro, André Mendonça, respondeu que Sérgio Moro não tinha moral para apressar alguém porque ele mesmo não tinha cumprido o que se esperava dele. Né? E ficou mais ou menos por isso. Aí eu lembro que no dia 22 de abril, naquela sessão que se tornou pública, aquela reunião ministerial que era para ser fechada, se tornou pública por insistência de Sérgio Moro na Justiça, a gente vê que Sérgio Moro leva um pito do presidente da República exatamente por não agir em defesa de interesses, no caso do artigo 5º dos direitos e garantias individuais, nas prisões que estavam acontecendo, como aquela vergonha lá em Araraquara, na orla do Rio de Janeiro, numa loja em Teresina, né, de ações ditatoriais, totalitárias de pessoas sendo presas simplesmente porque estavam na rua. Né? E ele não se manifestou, foi cobrado. A partir daquela cobrança ele ficou magoado. Mas eu diria o seguinte também, para esclarecer o ponto básico da acusação de Sérgio Moro, da crítica de Sérgio Moro, é que não depende do presidente da República a vacina. O que dependia do governo dele já foi feito, um contrato com a AstraZeneca, Oxford, né, que ainda não apresentou o pedido, mas o contrato está feito, do Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, para produzir a vacina, e depende de os laboratórios produtores da vacina entrarem com o processo numa agência que é independente do governo, a Anvisa, e a Anvisa autorizar a vacinação. Né? É isso. Agora, por falar em vacinação, eu tenho falado aqui, agora eu vejo no próprio protocolo da Pfizer, né, uma recomendação àquelas pessoas que estão sendo testadas, porque a recomendação é de 20 de novembro, dizendo que depois da segunda dose se abstenham de ato sexual sem proteção por 28 dias para evitar fertilização de risco. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.